Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo. E bom, a gente vai fazer um daqueles videozinhos comentando polêmicas do dia. Quer dizer, não tão do dia assim, que eu tô falando isso aqui meio atrasado. Mas é bom que agora os ânimos já passaram um pouco. Dá para fazer uma análise mais pé no chão, menos contaminada pelas discussões de Twitter e afim. Que eu acho que é um caso bastante engraçado, que na minha opinião é reflexo de coisas que só acontecem no Twitter. Porque suscitou uma discussão sobre separatismo após uma fala do governador de Minas Gerais, o Zema, do Partido Novo, lógico, um liberal. Mas o que houve? Eu, por incrível que pareça, não tô aqui para dar porrada necessariamente no Zema. Eu acho que houve muito mais uma brincadeira de boataria, ou seja, cada um fala uma coisa e no fim das contas a história já foi totalmente pervertida, e que eu acho engraçado, depois que eu assim parei, que eu fico às vezes debatendo fico vendo macaco no Twitter falando sobre separatismo, só uns argumentos besta, e às vezes você fica meio até contaminado com aquilo ali, até sair de perto, preciso esfriar a cabeça. E comentar essa polêmica após alguns dias eu acho interessante, porque é o tipo de coisa que só acontece na internet. Porque o Zema, ele fez um comentário sobre uma coligação dos governadores do Sudeste para contrapor o Nordeste na questão da reforma tributária, a qual o Sudeste sairia, vamos dizer assim, prejudicado face o Nordeste. E o que acontece? Por que ele fez essa frase? Porque não é de hoje que os governadores do Nordeste eles fazem uma tabelinha, eles sabem se coordenar para alcançar objetivos em comum, coisa que o Sudeste não faz. E foi o que o Zema ele propôs, né, uma coligação anti-Nordeste pelo Sudeste. Houve um aumento, uma distorção da fala dele, mas o intuito, o objetivo normal, era falar sobre vamos se irmanar, já que a gente está sendo mais penalizado, para equiparar as coisas. Só que a frase pegou mal, então os esquisos de Twitter falaram: o Zema é literalmente separatista, vamos deixar o Nordeste para lá. E ao mesmo tempo a esquerda, principalmente mais lacradora, né, ela já se aproveitou disso para usar como artimanha político, para inclusive enfraquecer a oposição à reforma tributária, já que a fala foi bastante distorcida, mal colocada, e deu, né, esse ardor de um separatismo, uma certa arrogância do Sudeste e tudo mais. Então, assim, foi uma frase desastrada como um todo. Por que digo isso? Porque, assim, no mundo real, ninguém fala sobre separatismo. Mesmo nas regiões onde tem um movimento maior, por exemplo, no Sul, sinceramente, cara, o que você mais vai ver é colono no Centro-Oeste, ou principalmente no Centro-Oeste, né? Indo lá para a questão da expansão da fronteira agrícola. Você vai ver que você vai achar sulista em tudo quanto é canto do país, ganhando dinheiro, produzindo riqueza. Enfim, assim, só nego na internet realmente leva a sério esse negócio de separatismo, ou nego em funções, em posições muito auxiliares, muito no segundo plano, que não mexe de fato com as forças produtivas profundas do país para ficar com esse discursinho. A galera pé roxo de fato tá aproveitando justamente a capilaridade, as oportunidades que um país de dimensões gigantescas igual o Brasil tem, mesmo em uma das suas piores épocas, né? A Sexta República é um pesadelo, mas mesmo num pesadelo, ainda assim há oportunidades. Enquanto isso, no mundo à parte da bolinha do Twitter, nego falando, finalmente vamos se separar do Nordeste, vamos criar um novo país. E assim, meio que a esquerda até utilizou isso, né, pra dar ainda a infâmia um pouco maior sobre a fala do Zema. Mas, assim, meu raciocínio principal foi que nem o Zema tinha essa pretensão. Nenhum político do Sudeste, ou mesmo do Sul, olha e fala, acho uma boa defender separatismo. Todo mundo tem vergonha desse tipo de ideia. Ninguém
contesta uma identidade diversa, mas ao mesmo tempo una, de uma brasilidade em comum. É engraçado você ver que essas problematizações típicas de libertário ou de NS de apartamento só existe nesses esgotos da rede, entendeu? Não encontra eco na cabeça de ninguém que é minimamente normal. Tipo assim, eu já fiz um vídeo só sobre as falácias do separatismo, então eu não acho que seria legal repetir as mesmas coisas aqui. Eu acho que o ponto mais interessante é justamente observar como essa gente é irrelevante e literalmente esquizo. E gente esquisita e estranha vivendo em mundo à parte. Mas em alguns pontos eu acho que cabem aqui sobre a reforma, particularmente. Eu acho de bom tom o Sudeste ter uma certa oposição e tentar resguardar também parte dos seus interesses, afinal, um pacto da União, da nação como um todo, tem que estar bom para todos os lados. Não perfeito, porque é impossível, mas um certo grau de estabilidade tem que haver pela perpetuidade deste pacto, senão você caminha para um centro de corrosão. Então, a gente está chegando num momento pós-esquizofrenia, basicamente. Eu posso pegar, por exemplo, a República Velha como exemplo de federalismo. Ali existiam até estados criando os seus próprios códigos criminais. A gente tinha sobretaxas de comércio entre os estados com maior ênfase do que as que existem hoje. Então, assim, existia uma liberdade provinciana, né, estadual muito maior. E o resultado disso foi o aprofundamento de crises internas. Então você começa a ver que, por exemplo, estados no sul, o Alberto Torres, que a gente fez até um prosa nacionalista aqui sobre ele, e nos seus escritos ele denuncia a forma vergonhosa como alguns estados do sul acabavam se irmanando com países vizinhos para contrapor produtos e questões econômicas de outros estados que pertencem ao seu mesmo país. Isso é, no mínimo, estranho. Então, essas consequências do federalismo criaram no passado um estado de ou uma competição mortífera, que não era bom para ninguém, gerava ressentimentos, ou então o sucateamento de regiões que precisavam de amparo, de auxílio. Por exemplo, o Nordeste brasileiro enfrentou secas terríveis. Quais foram a solução do país no modelo federalista para aquilo ali? Foi literalmente ignorar e focar todos os investimentos na modernização do Sudeste. Ou seja, pegar inclusive o capital, a contribuição de outras regiões do país para investir no Sudeste, para hoje nego ficar, né, falando, a gente é a locomotiva do país, como se tivesse construído isso sozinho. Você vê como chega até a ser engraçado? E mais, só um apêndice aqui que eu acho importante, uma lógica meio idiota de tipo, o Sudeste é a locomotiva do país, a gente tem que se separar, ignorando que quem banca a nossa locomotiva são os demais estados, que a gente vende o que nós produzimos para eles, né? Assim, a gente não pode competir com uma China, com a indústria que a gente tem em São Paulo, certo? Então, assim, mesmo o nosso status, eu amo São Paulo, vivo fazendo esse short aqui sobre cultura paulista, sobre identidade paulista, mas não existe uma identidade paulista avessa à brasilidade. Somos detentores da brasilidade, inclusive, é um todo. Então, tudo isso eu acho muito importante, até pra gente castrar já na base qualquer tipo de pensamento torto que vise sequestrar uma identidade regional legítima e pervertê-la a algo ruim, que causa intriga. Para mim, isso é literalmente satanismo, né? Já que o demônio vem para causar a discórdia, a cisão. E então, assim, separatismo é igual a satanismo. Momento Saquarema definições. Mas só para voltando ao ponto que eu fiz um grande parênteses aqui, né? Só para debochar demais de separatismo. Mas um ponto que eu gostaria, que eu quero retomar aqui, que era o inicial, é que na República Velha a gente viu consequências de acirramento do separatismo por conta do federalismo. O que vai completar. A experiência histórica vai na completa contramão do que a falácia federalista geralmente fala.
Que tipo assim, a falta de representação causa o separatismo. Sendo que todos os períodos históricos que a gente experimentou o federalismo resultou em separatismo. A gente pode pegar o ato adicional de 1834, a gente pode pegar a República Velha e, pasmem, nós vivemos sobre o federalismo. E esse é o ponto que eu quero comentar. Em 1834 e na República Velha, a consequência foi uma deteriorização das relações entre os estados e um agigantamento das oligarquias provincianas. Ou seja, o regionalismo em nível estadual, provincial, fez muito mal ao Brasil. Não é uma questão de opinião, é uma questão de constatação literalmente histórica. Só que a gente chega num ponto quimérico que, como vocês provavelmente torceram o nariz, eu falei que nós vivemos em uma conjuntura de federalismo. Afinal, tá na Constituição, tá no nome do país, República Federativa do país. Lógico, você pode falar, mas até aí a Coreia do Norte fala que é democrática. Tudo bem, calma. O meu ponto é que a Sexta República, ela não é tão embebida de empirismos como foi em outros momentos cosmopolitas, né? Outros momentos como é que fala? Luzias, né? Ou seja, momentos em que a gente resolveu pensar com a cabeça lá de fora, ao invés de levar em conta a experiência histórica do próprio país. Então, assim, a gente está num período luzia, mas eu diria substancialmente diferente, porque a gente fez aquela amálgama do que muita gente entende também por neoliberalismo. Então, é uma maçaroca de conceitos banhado por muita demagogia, onde a resultante dessa somatória não é nenhuma das ideologias proferidas no processo, mas que deixa todo mundo descontente. Então o Brasil, ele tem federalismo no nome, divide os estados, temos governadores, temos uma certa liberdade entre os estados, mas ao mesmo tempo a gente tem um pacto federativo totalmente torto, a gente tem questões de seguridade social que teoricamente não eram para ser, né, muito condizentes com o federalismo, a gente tem programas nacionais e tudo mais que não são muito típicas de um regime federalista. Então a gente vai criando uma quimera, pegando ideologias diferentes, incompatíveis e misturando. O resultado, logicamente, é o fracasso. E o melhor de tudo, como o que nasce é uma aberração, ninguém quer assumir que o filho é seu. Mas eu tenho, logicamente, um culpado para tudo isso. Se a gente vê todas as ideias que compuseram a Sexta República, você vai ver que uma particularmente ficou de fora de tudo. Todas as forças nacionais. Tudo que fosse nacionalismo. Afinal, o regime militar saiu de cena, né, de uma maneira bem feia por conta da crise do petróleo, que descambou em hiperinflação e a ruína daquele modelo neodesenvolvimentista, que inclusive aqui no canal por algumas vezes eu já fiz a separação entre o desenvolvimentismo real e aquele neodesenvolvimentismo. Então, por conta de uma certa narrativa histórica que conglomerava tudo como uma coisa só, deu para queimar todo o conceito de nacionalismo. A única voz viva no processo das primeiras eleições da Sexta República e que contrapunha essas mentiras era o Enéas. Só que, né, com o complô midiático nacional e internacional, todo o achaque que fizeram ao Prona, ele não teve o espaço que deveria para salvar o nosso país a tempo. Infelizmente a gente pagou para ver. A gente caiu, né, naquelas propagandas do Estado inchado, o Estado gordo, o Estado malvado, o Estado nacional tem que se restringir a coisas específicas. E é engraçado, porque o neoliberalismo, ele é odiado, inclusive, por liberais, que são mais puristas, né? E você vai ver as propagandas neoliberais dos anos 90, você vai ver que elas conservam, em teoria, teses de bem-estar social, mas quem defende o bem-estar social fala que o neoliberalismo é a destruição de bem-estar social, mas ele condensa essas noções com liberalismo econômico e Estado mínimo. E por sua vez, quem defende Estado mínimo é liberal, fala que, né, neoliberalismo é uma
uma deturpação. Por que ambos os lados acham que é uma deturpação? Porque o neoliberalismo é esse meio termo, essa tentativa de condensar as duas coisas, que na prática é só vender uma narrativa feliz, bonita, né? Bem demoníaca, assim, pra você falar, nossa, que lindo, um estado mínimo, mas que me dá os meus benefícios sociais. Aí você vai lá, vamos votar no Collor, vamos votar no FHC. Que coisa legal. Aí a gente vê a demolição do Estado Nacional e a entrega de todas as riquezas do país para o estrangeiro. É o Brasil sendo assimilado pela globalização. O que eu tô querendo dizer aqui é que não adianta você ficar com uma definição purista, liberal, libertária. Ou então você querer ser um socialista, marxista. Blá, blá, blá. São utopias inaplicáveis. A única coisa que conseguiu condensar iniciativa privada, propriedade, com desenvolvimento, com a questão social, com um amparo às nossas mazelas, a única força que de maneira positiva e não demagógica conseguiu fazer esse caldo foi o nacionalismo. O nacionalismo nas suas mais diversas matizes e cores, mas só o nacionalismo, só uma fórmula que vem de dentro pôde realizar as reformas e as ações que nós precisamos para alcançar o desenvolvimento. E mesmo assim, não foi a gente não conseguiu mantê-lo perenemente, de forma perene, a garantir um desenvolvimento perpétuo para chegarmos no primeiro mundo, né? Foi algo muito esporádico, infelizmente. Tivemos os nossos momentos no Segundo Reinado, tivemos nossos momentos na Era Vargas, tivemos momentos específicos no regime militar, mas fora disso, nós ou andamos para trás com eras luzias, né, de teor cosmopolita, ou então em fases quiméricas. O ponto que eu quero colocar aqui é que a dualidade nunca é mercado ou bem-estar social, nunca é o Estado malvadão ou a liberdade, a autonomia provincial da localidade. Não, a resposta para os nossos problemas é o nacionalismo, é o Estado Nacional forte, pois só uma centralização política, uma nação soberana, é capaz de garantir a descentralização administrativa, a representação real, os princípios de liberdade individual, preservando também a ordem comum, a vida em sociedade, garantindo de quebra o desenvolvimento do povo, a conquista de melhores condições de maneira palpável, válida e não abstrações. Bom, eu espero que esse vídeo sirva para alguma reflexão. Lembrando vocês que nós temos o clube de membros do canal, ou seja, se você quiser ajudar o canal monetariamente, o que garante que eu me mantenha em atividade aqui no YouTube, dá uma olhadinha aí no Seja Membro, a partir de R$3 você já pode estar colaborando, e tem conteúdo exclusivo para os membros do canal. Então, revisões históricas, revisões biográficas, enfim. Dá uma conferida aí, vale bastante a pena e eu agradeço demais. Mas também, se você não puder ajudar monetariamente, deixa aí o seu gostei, sua inscrição, deixa um comentário para ajudar no algoritmo. Isso também, por si só, já me ajuda demais, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo ou live.